sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. O meu nome é Kátia Caldas e estou hoje com vocês para falar de costuras inglesas. E vocês vão perguntar, costuras inglesas, não será costura inglesa? Ela não se terá enganado? Não, realmente não me enganei. Portanto, costuras inglesas, o termo em si, significa que as beiras, portanto os excessos para lá da costura, estarão dentro da costura uma vez finalizada. Assim traduzido por miúdos, como diríamos num português muito da gíria, estaríamos a ocultar as costuras de construção dentro de uma outra costura. Portanto, temos aqui um retrabalho que é necessário, portanto vamos trabalhar duas vezes na mesma costura e isto implica que não necessitamos de forro nas peças, uma vez que traduz-se numa limpeza, digamos assim, de perfeição, em que não exige realmente forro na peça e nem outro tipo de acabamento. Onde é que são mais indicados este tipo de costuras? Pois muito bem, em tecidos transparentes, em roupa infantil ou roupa que necessite uma maior durabilidade ou uma maior resistência, como é, por exemplo, o caso das camisas masculinas, em que se utiliza muitíssimo, nas batas escolares, por exemplo, no caso aqui das criações do Dedal Mágico, e assim, num jeito muito geral, nos jeans. Portanto, são realmente costuras indicadas para peças de muito desgaste, para peças que não se queira incluir o forro, mas se queira um acabamento perfeito e, resumindo, são para peças então de muita utilização que necessitem de uma maior resistência. Temos já aqui então a principal característica deste tipo de costuras, portanto a robustez e a segurança deste tipo de costuras. Não estamos a falar de uma costura única com retrocesso no início e no final, que por si só muitas das vezes já é o suficiente. Temos então aqui costuras inglesas. Porquê? Vão vocês perguntar porque eu ponho isto no plural. Portanto, existe a costura inglesa em si, que eu vou demonstrar já a seguir. Existe a costura inglesa na versão costura tombada, portanto é praticamente a mesma coisa e pode confundir-se depois de acabada com a nossa costura inglesa propriamente dita. É a tal utilizada muitas das vezes nas mangas, ou melhor, nas camisas masculinas e nas camisas infantis e até nas blusas de senhora de algumas marcas. Temos depois então aqui a nossa imitação de costura inglesa, que também vamos exemplificar aqui, esta mais aplicada até nas zonas curvas das peças e não é tão conhecida, portanto não é tão utilizada. Eu especialmente não pratico realmente esta técnica muitas vezes, é realmente por conhecimento que a apresento aqui, mas não até por uma questão de necessidade. E depois, por fim, temos então a nossa costura inglesa, que é uma costura sobrecozida. O que é que isto significa? Portanto, é cozer sobre o cozido. Em termos de acabamento, são muito semelhantes. Em termos estéticos, o resultado é muito parecido. Portanto, o efeito estético quase que arriscaria a dizer que é o mesmo. Em determinadas peças realmente vai parecer realmente o mesmo, por exemplo, na costura inglesa e na costura tombada, portanto o resultado estético vai ser o mesmo, embora a técnica seja ligeiramente diferente. São costuras inglesas na mesma, portanto este é o conceito a reter. E são costuras inglesas justamente porque as bordas ou as bermas da costura vão ficar incluídas numa outra costura. Quer isto dizer que a costura vai ficar perfeita por fora e perfeita por dentro. Esqueça utilizar a overlock, esqueça utilizar o zigue-zague, esqueça utilizar o forro. Com esta técnica pode fazer acabamentos perfeitos na maior quantidade de peças que entender, sem necessidade de mais tecido, como é o caso do forro, e sem necessidade então de qualquer outro aparato mecânico, como é o caso das máquinas de overlock. Vamos então passar ao primeiro exemplo, portanto à nossa técnica de costura inglesa propriamente dita. Vamos lá? Para a nossa costura inglesa propriamente dita, portanto a técnica original,
devemos ter o reverso do tecido encarado com o reverso do tecido e faremos uma costura pelo lado direito, deixando 3 a 5 mm de margem de costura. Vamos então fazer a primeira costura. Vamos costurar com a margem do pé calcador, portanto o extremo será a parte metálica do meu pé calcador. Não vou precisar guiar-me por nenhuma das linhas da minha placa de agulha e vamos manter esta costura até ao final da nossa peça. Finalizamos então a nossa costura de ponta a ponta e aquilo que nós faremos agora para incluir os nossos restos, portanto a nossa berma de costura, é nada mais nada menos do que abrir a nossa peça, abrir as nossas margens de costura com o ferro ou simplesmente tombar aquilo que é a nossa costura. Podemos retirar o excesso com a tesoura e faremos uma costura do lado contrário da mesma medida do nosso pé calcador. Portanto, exatamente da mesma medida que utilizamos para fazer esta costura. Portanto, recordem que na primeira costura teríamos o reverso com o reverso e agora costuramos o direito com o direito do lado da nossa costura, portanto, fazendo incluir a costura dentro da nossa peça. Finalizada então a nossa costura, portanto já fizemos duas costuras, recordem, uma do reverso com reverso e outra direito com direito, e esta última finaliza a minha peça da parte exterior. Eu estou a utilizar um tecido estampado para que seja fácil perceber qual a diferença entre os tecidos. Ao utilizar um tecido liso, não seria perceptível direito nem avesso e não perceberiam esta técnica da melhor forma. Do lado interior, vejam que temos um excesso de costura completamente finalizado. No caso de pretendermos, podermos realizar esta técnica ao contrário, isto é, encarar direito com direito, fazer a costura e finalizar do lado contrário. No nosso caso, esta é a técnica original e a forma correta, digamos assim, de fazer a costura inglesa, tal e como indica o nome, mas poderemos fazer do avesso e se fizermos do avesso e pespontarmos, o acabamento será igual àquilo que nós chamamos, e aquilo que vamos mostrar já na técnica seguinte, costura tombada. Vou exemplificar só para que percebam. Aqui a linha verde podemos ver a finalização da peça tendo sido feita a costura inglesa propriamente dita. No caso de fazermos esta costura, portanto, no sentido contrário, ou seja, encarar direito com direito, costurar e costurar depois do avesso, o excesso ficaria do lado direito da nossa peça, portanto, ficaria deste lado. E teríamos então um pesponto neste extremo e outro pesponto de fixação em outro extremo. Ficaria exatamente isto, mas do lado exterior. Esteticamente, confundir-se-ia com a nossa costura tombada. Agora vamos passar ao nosso segundo exemplo. É a nossa costura tombada ou a nossa costura encostada, como está em alguns manuais. Portanto, eu estava a deitar um olho ao manual porque eu sabia que havia outro termo para esta técnica. Portanto, eu conheço de uma forma, mas há manuais em que está de uma ou outra. Vamos então passar a este exemplo. Como eu já vos disse, a técnica é muito parecida à anterior, tem a pequena diferença depois aqui na hora do acabado. Vamos lá então para a nossa costura tombada. Vamos precisar da ajuda de uma tesoura.
Aquilo que vamos fazer é exatamente a mesma coisa que fizemos até aqui, portanto encarar o avesso com o avesso, duas peças estampadas neste exemplo para que vocês percebam a diferença e vamos fazer a costura reta também com um pé calcador ou com mais um bocadinho, portanto 1 cm de margem de costura. Neste caso vai facilitar o trabalho e eu já explico porquê. Portanto deixem não um pé calcador, perdão, senão 1 cm de margem de costura. Vamos então costurar. Temos então a nossa costura reta já concluída, temos excessos de costura em ambas as peças. Vamos encarar esta peça como sendo a peça frontal. Como é que nós fazemos isto? Portanto, abrimos as costuras, não faz falta ser no ferro, e eu já explico porquê. Portanto, com uma tesoura vamos recortar o excesso de tela nesta peça ao mínimo possível. E agora, abrindo a nossa peça, tendo em conta que estamos a falar de direito com direito, abrindo então aqui a nossa peça, sobretudo se forem peças de trabalhar mais difícil, aconselho o uso do ferro de engomar, vamos voltear margem de tecido para dentro, portanto no nosso caso temos que deixar aqui pelo menos 1 cm para ser mais fácil fazer este voltear, virar então aqui a nossa peça para dentro e a partir daí sim fazer um outro pesponto. Atenção aqui a um pormenor. Ao fazer o segundo pesponto, uma vez que já temos aqui a costura principal, ele vai requerer ser paralelo ao que já temos aqui para que fique esteticamente mais bonito. Portanto, o ponto a ter aqui em conta é costurar reto de forma perfeita e que as duas retas se encontrem de forma linear ao longo de toda a costura. Temos então aqui a nossa costura tombada, efeito estético exterior. Temos aqui a nossa costura inglesa com o efeito interior, portanto já podemos ver que temos aqui linhas paralelas e costuras paralelas, ainda que possa não se observar da melhor forma, uma vez que temos aqui então as risquinhas brancas do componente do tecido, mas esteticamente são praticamente a mesma coisa e a execução é diferente, porém, como eu já disse anteriormente, o resultado é esteticamente muito parecido, pode até se confundir. Vamos então agora à nossa imitação de costura inglesa, técnica mais utilizada então nas zonas curvas de difícil alcance. Como eu já disse, é uma técnica pouco utilizada, mas que vamos utilizar aqui também para que vocês possam então ver qual é realmente a execução em si desta técnica. Vamos lá trabalhar. Vamos então aqui à nossa costura inglesa ou imitação de costura inglesa. Portanto, no nosso caso, vamos fazer uma imitação de costura inglesa com uma peça mais pequenina. O funcionar é exatamente o mesmo, portanto, verso com reverso e fazemos a costura. Aqui deixamos também margem de costura à semelhança dos modelos que vamos fazer a seguir e vamos então costurar na máquina. Agora que já temos então aqui a nossa costura realizada, deste lado talvez seja mais fácil de perceber uma vez que está de cor verde. Já sabem, quando costuram, costurem da cor do tecido ou uma cor que se adapte. Neste caso poderíamos costurar de branco ou vermelho ou preto. No nosso caso aqui então, voltando ao nosso exemplo, portanto abrimos a nossa costura, faremos uma dobra no ferro neste sentido, portanto vamos dobrar todo este lado desta forma. Este tecido é muito fácil de vincar, não requer sequer um ferro. Deste lado faremos exatamente a mesma coisa, vamos fazer encontrar as peças neste sentido, portanto a dobra vai coincidir. Chama-se imitação de costura inglesa justamente porque não é uma costura inglesa, mas esteticamente
vai parecê-lo. E agora aquilo que nós faremos será nada mais, nada menos do que costurar pelo limite destas duas peças de forma a fechar esta costura. E aquilo que teremos aqui é nada mais, nada menos do que uma costura paralela a uma outra costura, portanto, costuras paralelas que ocultarão aquilo que são as bordas. Portanto, mais uma vez, uma costura inglesa. Neste exemplo, recordem costurar mesmo no extremo da nossa peça para manter a estética e, ao mesmo tempo, para deixar então aqui a peça bem fixada. Portanto, esta seria nada mais nada menos do que a finalização desta costura, também costura inglesa, mas esta conhecida como uma imitação de costura inglesa. Portanto, temos a finalização da peça com duas costuras paralelas, daí o nome, imitação de costura inglesa. Contudo, ao abrir, portanto, ficará levantado à semelhança da nossa técnica de recozido ou de sobrecozido. Portanto, aquilo que nós temos aqui é nada mais nada menos do que um acabamento. É a imitação da costura inglesa, como o nome indica, porque não fica assente na peça de trás, portanto fica a peça levantada. É extremamente indicado para costuras nas zonas curvas e é outra forma de acabamento, sendo, mais uma vez eu repito, costura inglesa. E por fim, vamos falar então da nossa costura sobrecozida, ou seja, cozer em cima do cozido, que tecnicamente estaria bem dito para todas as outras técnicas, portanto, vamos cozer em cima do cozido em todas as técnicas que falamos aqui hoje. Portanto, recordem que são 4, todas elas não se vê na pantalha, portanto, eu vou voltar a mostrar, são 4. E todas elas fazem parte das costuras inglesas, portanto, em que a berma do tecido está dentro das nossas costuras finais e são técnicas que podem utilizar para peças em que não queiram outro acabamento, que não tenham disponibilidade de outro acabamento ou que não tenham realmente tempo para dar outro tipo de acabamento. Deixar aqui uma salvaguarda, portanto, se vamos fazer este acabamento, necessitamos de tecido a mais, portanto, à parte do nosso centímetro de vestibilidade do molde, devemos deixar também margem para a costura, tendo em conta que esta costura nos rouba mais tecido. Portanto, em vez de deixar 1 centímetro de margem de costura, podemos deixar 2, sempre e quando utilizemos o pé de máquina como margem de calcador, portanto como margem de costura. Se utilizarmos mais, deixamos mais na hora do corte, e se utilizarmos menos, portanto não retiramos mais do que isso, portanto os 2 centímetros são realmente o limite, o mínimo que eu aconselho para fazerem esta técnica, para não haver estreitamentos desnecessários e para não haverem aqueles acidentes de não chegar o tecido, sobretudo se for uma blusa para senhora, porque não vai apertar na zona do peito, muito possivelmente se estreitarem mais e se for um modelo justo. Portanto, é só um exemplo, tenham em conta que se precisam desta técnica, precisam de tecido extra, cortem pelo menos 2 cm de margem de costura e façam a peça tendo em conta as medidas reais para quem vão costurar. Vamos então agora à nossa sobrecozida, que é a nossa costura inglesa sobrecozida. Aquilo que vamos fazer é voltar a costurar do lado direito com direito, uma reta, portanto uma costura reta até ao final da nossa peça, deixando também 1 cm, 1,5 cm, 2 de margem de costura. No nosso caso aqui, a nossa costura sobrecozida é basicamente cozer em cima do cozido, portanto até aqui não há dúvidas. Recordem que as nossas costuras tendem a cair para o lado traseiro, regra da modelagem industrial, portanto em todas as indústrias estabeleceu-se como forma de ser mais fácil, portanto à parte do fecho ser sempre para o lado esquerdo, também se estabeleceu
que as costuras deveriam tombar todas para trás. Assim não há erros, não há confusões, nem há dificuldades na hora de execução, uma vez que trabalham com indústria, portanto com produção em escala. Aquilo que nós fazemos aqui agora é, mais uma vez, recortar excessos. A questão é que agora deixamos a peça tal e como está, portanto vamos costurar por cima das duas peças de tecido. Qual é a diferença? Na nossa técnica anterior abríamos a peça e costurávamos sobre a outra parte da peça, portanto ela ficaria desta forma. No caso, vamos deixar a peça fechada e com o ferro vamos vincar desta forma e vamos voltar a costurar sobre a zona que já tínhamos costurado. Isto é mais para acabamentos ou para tecidos muito finitos, mas que não desfiem. Portanto, é um acabamento ideal nesse tipo de situações. Já temos então a nossa vinca feita no ferro, tal como tínhamos dito antes. Portanto, a costura está aqui e a nossa orla está aqui. E aquilo que nós fazemos é costurar deste lado, portanto, onde temos a nossa costura já feita previamente, e costurar por cima da costura que já temos antes. No nosso caso, uma vez que é um tecido exemplificativo, isto não está feito aqui à régua. Do lado exterior fica então assim a nossa peça, passadinha a ferro ficará vincada para o lado pretendido e esta era então a nossa costura inglesa ou costura sobrecozida, desta forma melhor identificada. Portanto, esta é então a terceira, ou melhor, a quarta versão das nossas costuras inglesas. E então, este vídeo foi útil? Serviu de alguma coisa? E agora pensando um bocadinho, eu estou aqui a falar há uns minutos, mas ainda ninguém me trouxe um café. Vocês são muito maus. Todas as vezes que eu venho aqui falar com vocês, eu digo, e alguém me preparou um café? E nunca ninguém me prepara um café. É impressionante. Portanto, estando segura de que vocês vão participar nesta conversa, estando seguro que vocês vão dizer de que país é que me seguem, de que país é que vocês veem estes vídeos, qual é a vossa opinião sobre as costuras inglesas, se vocês já praticaram alguma delas, se vão praticar, se têm dúvidas, que também é muito importante. Deixem por favor o vosso gosto, subscrevam este canal se o conteúdo vos interessa, se gostam de costura, se gostam de manualidades, se têm ideias para partilhar sobre tudo, porque é muito importante a partilha de ideias, ninguém está aqui a falar sozinho. Portanto, deixem então aqui o vosso feedback de alguma forma, eu estarei receptiva, responderei assim que possível a todas as sugestões e a todos os comentários, se assim for possível. Portanto, muito obrigado por terem assistido até aqui, foi um prazer estar na vossa companhia e vamos ver-nos já no próximo vídeo. Um beijão e boa semana!